Hoje eu queria falar para vocês um pouco sobre estrutura de narrativa. O que é estrutura narrativa? Em relação à história, contar bem uma história, a entender o começo, meio e fim. Qual é o processo para você criar conteúdo? Hoje em dia a gente percebe que cada vez mais nós precisamos entregar conteúdos que tenham um viés narrativo. Esses realmente são conteúdos que conectam as pessoas. Nada mais que isso. Então vamos lá, vamos entender um pouquinho melhor como funciona a estrutura de narrativa para que você crie cada vez mais conteúdos que alcancem o seu público e que formem uma comunidade para você. Primeiro vamos tentar entender o que é narrativa. Para quem não sabe, narrativa é a forma como você conta uma história. Então eu posso contar uma história com começo, meio e fim, ali, aleatoriamente, sem nenhuma pretensão, sem querer passar uma reflexão, criar um valor, criar uma crença. Mas eu posso fazer algo poderoso, que é introduzir uma narrativa na minha história. Quando eu introduzo uma narrativa na minha história, eu dou poder à minha história. Eu faço com que a minha história ela ganhe vida. São 5 elementos que formam a estrutura narrativa. Qual é o primeiro elemento que forma a estrutura narrativa? Introdução. O segundo elemento, conflito. O terceiro elemento, clímax. O quarto elemento, desfecho. E o último é a conclusão. Conclusão é, qual é a reflexão que eu levo do que eu ouvi dessa história que me foi contada? Essa reflexão ela só vai ser formada se a história foi contada com uma narrativa. A narrativa é o que vai dar o sabor para a história. A narrativa é o que vai dar a intenção para a história. Você pode contar uma história por contar, mas você pode contar uma história que seja transformadora. Você pode contar uma história que crie uma crença. Você pode contar uma história que crie valores. Você pode contar uma história que muda a percepção da pessoa que está do outro lado, que está ouvindo a sua história. Como que a gente consegue formar esses elementos? O primeiro passo é a introdução, onde os personagens eles são apresentados com as suas características básicas, de onde eles vêm, quem eles são. Então é a primeira parte da história e se você puxar na memória todos os filmes que você assistiu de super-heróis, comédias românticas, você vai perceber que eles seguem essa mesma ordem. E se você vê um comercial de TV, um comercial de uma marca famosa, tem uma história ali por trás, você vai perceber que ele também repete esse mesmo padrão, porque ele funciona, porque o ser humano se conecta com histórias e principalmente com histórias que têm uma forte narrativa. Entendendo esse ponto principal, entendendo que o primeiro elemento da estrutura de uma narrativa é a introdução, onde são apresentados os elementos, onde são apresentados os personagens e o contexto deles, a gente parte para o segundo elemento primordial, clássico dentro de uma estrutura narrativa, que é o conflito. Então depois que os personagens são apresentados, a gente precisa criar um conflito para eles. Eles precisam ter algo por que buscar, por que lutar, alguma mudança precisa acontecer, alguma coisa precisa acontecer, precisa ter uma chamada de atenção que possa criar uma mudança drástica na história. O conflito nada mais é onde o problema é introduzido para estabelecer um propósito para a história. A história tem que ter um propósito. E aí a gente começa a formar a narrativa. Depois do conflito, nós vamos entrar no clímax. O que é o clímax formando a narrativa da nossa história? O clímax nada mais é do que o ponto de intenção maior, né? Onde a emoção vai lá em cima na nossa história. Então, vamos imaginar aí, qualquer filme que você assistiu, super-herói ou romance, apresenta os personagens, aparece o conflito, tem um momento de emoção onde você compra a briga do personagem, onde você se identifica. É nesse momento do clímax que você não consegue sair dessa história. Você precisa saber como ela vai terminar. Você precisa saber se o personagem que você conheceu, ele vai conseguir resolver esse problema. Problema que foi criado no conflito e que foi emocionalizado no clímax. Depois do clímax vem o desfecho. O desfecho é onde se resolvem os problemas, se resolve o conflito e a história é encerrada. E aí depois do desfecho vem a conclusão final. O desfecho, às vezes você pode pensar, pô, é o desfecho? Acabou. Não, após o desfecho vem a conclusão, que é onde é introduzida a moral, uma reflexão, que deixa um pensamento, que faz com que você se conecte de uma vez por todas com aquela história. Da mesma forma que a narrativa é criada para contar uma história, nós podemos criar uma narrativa para vender um produto, um serviço, ou para criar nosso conteúdo. Se você tiver esses mesmos elementos, que é a introdução, o conflito, o clímax, o desfecho e a conclusão, então fala sobre a introdução, apresenta o seu produto, apresenta o conflito. O
O que é você apresentar o conflito do seu produto? Ficou meio estranho isso? Não, é muito simples. Como que você apresenta o conflito do seu produto? Qual problema ele resolve? Existe um problema que o seu produto ou serviço resolve. Ele precisa ser apresentado nessa hora. Depois disso, o clímax é o ponto de mais emoção. É quando você consegue entender que esse problema ele precisa ser solucionado, ele precisa ser resolvido e você vai precisar ter uma dedicação a mais, você vai precisar desenvolver mais o seu produto, mais o seu serviço para que você chegue à conclusão. O desfecho nada mais é que é onde o seu produto resolve o problema. E a conclusão é onde o seu produto ou serviço deixa uma mensagem, deixa um legado, ele forma... Cada elemento da narrativa desempenha um papel fundamental na criação do engajamento da sua história. Hoje, o que eu queria passar para você era isso. Como se forma a estrutura de uma narrativa para que você possa transformar isso para o seu produto ou serviço ou para a sua história e você conseguir se conectar mais com o seu público. Eu vou ficando por aqui, não deixa de se inscrever no canal, na legenda também eu vou deixar um pouquinho essa estrutura para que você entenda melhor e conseguir saber mais sobre storytelling, sobre narrativa, sobre viés narrativo.